Oiê, boa noite, pessoal. Vou começar a live matando todo mundo de inveja, porque tô esperando a Dani entrar aqui, entrou. Ei, Dani! Ei! Comecei falando aqui que eu vou começar a live matando todo mundo de inveja, porque são 8h30 da noite e eu estou com minhas duas crias dormindo, tá? Idem, idem. E olha que isso não é comum em dia de live. Em dia de live a coisa, o bicho pega aqui. É só falar que tem que vira no giraia, né? Acabou. Impressionante. Todas, todas. Mas hoje a Piquitita acordou muito cedo. E aí a gente tava dormindo junto na casa da minha mãe. A outra acordou também. Aí eu sabia que ia ser mais. E hoje eu gastei energia dos meus todos na piscina, então tá todo mundo capotado. Tipo isso. Tipo isso. Que Muito bom. prazer, que delícia! Boa noite, Finalmente líder. saiu! Não é? Essa live saiu, conseguimos, né? Depois de duas remarcações. Semana passada foi muito Inacreditável. intenso de nenéns nascendo, então me desculpa, tá? Inacreditável. Que isso, que isso, que isso. Por um ótimo motivo. Então, queria começar abrindo um espaço para você se apresentar, falar um Então pouquinho. vamos. A Dani, né, me ajudou aí no início da caminhada com o Túlio, logo do puerpério inicial aí, né, Dani? Mais uma vez, meu muito obrigada. Tiquinho de nada. Fala com a Eu já gente. sabia de tudo, tiquinho de nada. Oi, gente, Sabia. eu sou a Dani, eu sou médica, sou mãe da Juju de 1 aninho e meio, sou mãe da Bia de 4 e sou legista de formação, mas vim para esse lado completamente diferente pelo tanto de aperto que eu passei com a Bia, com a minha mais velha, que de anjo não tinha nada, era um bebezinho bem difícil, bem desafiador, tinha alergia a leite de vaca, então só Nossa, muito. chorava e não dormia, nem de dia nem de noite. E vendo a carência, né, desse tipo de profissional no mercado, porque acaba que tem, mas, né, tive pessoas que me atenderam muito boas, tive pessoas que me atenderam não tão boas, e acabei indo estudar para tentar conseguir resolver por mim e comecei a ajudar uma amiga aqui, uma ajuda uma amiga ali, e falei, não, é por aí meu caminho e vamos que vamos. Uhum. Engraçado você falando, eu passei muito aperto com Lala também, sabe? Laís dormiu, eu sei assim, eu não, né, é até um ponto que a gente vai defender, cama compartilhada e tudo, nós vamos falar disso, mas Laís dormiu na minha cama até 1 ano de idade, porque ela amamentava muito, assim. Claro que ela teve uma amamentação mista, porque ela também teve alergia à proteína do leite, então ela ficou, né, ganhava pouco peso, aquela novela toda, eu em dieta, em privação de sono, no primeiro puerpério, né? E era o que eu dei conta de fazer. Então, na verdade, para conseguir dormir um pouquinho, ela ficava na minha cama. E foi isso de hora em hora, assim, ela, que eu falava que eu dormia com ela pendurada no meu peito, já sem blusa, acoplada no mamilo, e era o jeito que eu conseguia dormir. E mesmo assim, saía o mamilo da boca dela, ela despertava e eu despertava junto. Foi Difícil, né? muito intenso, assim, muito intenso. Então, eu acho que a gente podia começar falando dessas expectativas, né, do puerpério, falando um pouquinho do que a gente espera aí dos bebês, essas receitinhas de bolo. Como é que você enxerga isso, Dani? Pois é, Mônica, eu tenho visto que cada vez mais as pessoas estão exigindo dos bebês comportamentos de crianças maiores. Cada vez mais estão se colocando nos bebês responsabilidades que não são deles, né? A mãe responsabiliza o filho pelos seus descansos. Muitas mães chegam no consultório falando isso para mim, falando assim, que eu já sacudi, falei, dorme, pelo amor de Deus, menino. Mas não vai dormir nunca essa criança. Nunca. Pode estar tudo alinhado, pode estar tudo perfeito. O pilar emocional está absurdamente fragilizado ali nessa mãe que tem uma expectativa grande demais às vezes
e nesse bebê que tem uma responsabilidade grande demais, às vezes, né? Porque não é responsabilidade deles. A gente teve uma conversinha rápida, gente, logo antes aqui da live, só para alinhar algumas questões, né, sobre o que a gente ia falar e tudo. As duas, as duas doidas deixando pro último segundo o que vai falar agora. E a gente comentou que, na verdade, até perdi o que eu ia falar. Na verdade, se as mães tivessem, lembrei, era isso. Se as mães tivessem sempre, se isso fosse colocado pelos profissionais que as atendem antes desse bebê nascer, como é que vai ser? Como é que você programou seu puerpério? Como é que vai ser? Que horas que você vai descansar? Quem vai cozinhar? Quem vai cuidar do bebê para você? Quem vai arrotar para você dormir mais um pouquinho? Como é que você vai fazer na hora das sonecas? Porque privação de sono no puerpério é fato, gente. Não dá para fugir disso. Então, assim, se você tem mais grana, você às vezes contrata uma ajuda. Se você não tem, você chama uma mãe, uma vizinha, a palpiteira que tá lá enchendo o seu saco. Fala, você quer vir cuidar um bocado de menino para mim? É. Eu acho que é muito E de falar das expectativas, né? Isso que a gente tinha conversado um pouco, porque vai chegar o puerpério, eu acho que a gente se prepara muito para parto e pouco para puerpério, sabe? A é, gente não chega a falar muito de como que vai ser, como você estruturou o seu puerpério, quem vai ser sua rede de apoio, porque rede de apoio, é, eu falo que é a grande chave do sucesso, tanto para o aleitamento sim, quanto para uma saúde do sono, né? Porque não adianta, se sim, você não tem uma rede de apoio para conseguir amamentar, é difícil, porque aquele bebê que demanda o tempo inteiro, você não vai dar conta das rotinas da casa. E se você coloca o bebê para dormir, você vai ter que cuidar de toda a estrutura funcional da casa naquele tempinho que resta, e aí você fica exausta, e aí sim, você fica naquela expectativa de dormir, pelo amor de Deus, quer fazer o bebê dormir, o bebê não dorme, e aí começa o caos ali, né? E você sim. se vê atolada naquele Sim. puerpério. E o sono, inclusive, como coadjuvante para essa amamentação funcionar, né? Porque Sim, se essa mãe não descansa em momento algum, invariavelmente ela vai ter algum problema na saúde mental, ela vai diminuir a produção de leite, ela vai ficar menos conectada com esse bebê, menos conectada com ela mesma, ela não tem energia para fazer outras coisas que às vezes ela precisa fazer. Então, assim, para rede de tudo, apoio, né? rede de É. apoio. E se Daí programar começa. previamente, né, Mônica? Se programar previamente. Como é que vai ser antes? Porque eu tava falando pra Mônica, gente, no meu primeiro puerpério, eu tinha uma faxineira uma vez por semana. Qual que era a chance disso dar certo? Tinha a menor chance de dar certo. Eu não sei de onde é que eu tirei a cabeça, onde é que eu tirei a ideia que isso ia funcionar. Porque a gente, eu acho que a gente, a mulher moderna, ela é muito autossuficiente, né? Ela acha que tem que dar conta de tudo. Eu acho que a sociedade cobra que ela dê conta de tudo, e ela tem Sim, essa responsabilidade. Antigamente as mulheres elas se uniam, né? Uma cuidava da outra, tinha a sim, quarentena ali, aquele resguardo todo que ela era sim, cuidada. E ela não fazia nada além de cuidar do bebê, né? E como isso funcionava tão bem, e hoje a gente está ali já contando os dias para voltar a trabalhar, né? Porque sim. assim, claro que tem gente que tem aí a licença maternidade, mas Que profissionais vem. autônomos, por exemplo, igual nós, né? Igual a gente não, já está contando os dias de começar a Sim. trabalhar e como que vai ser a estrutura, como é que vai fazer, e aí o neném ainda está amamentando, como é que já está pensando E não tá numa dormindo, e eu rotina. tenho que voltar semana que vem, eu tenho que resolver esse sono, porque eu tenho que voltar semana que vem. Eu estou exausta, né? Eu não estou conseguindo dormir. Como é que vai ser? E aí a Nath colocou aqui, né? Começam até os índices aumentados de depressão pós-parto, Sim. né? Eu acho que tem E a muito gente não livro sabe quem que começou primeiro, né? Porque a depressão pós-parto piora o sono e o sono piora a depressão pós-parto. Então, vira aquele ciclo vicioso de piora cada vez maior da saúde mental dessa mulher, isso aí. E, responsabilizando muitas vezes esse bebê. e aí é ele que tem que dormir, né? É o meu filho que não dorme. É, A culpa ele é que do tem que meu dormir. filho, É. né? O que que eu faço? Eu já tive mãe, Mônica, de eu falar assim: olha, então já sei, faz o seguinte, tipo, eu tava demorando um pouco mais para resolver a questão da conexão, que não tava bacana, nem, como eu disse, nem da mãe com ela mesma, nem com o bebê.
E de eu dizer, olha, então faz o seguinte, faz a soneca do meio do dia, que é a boa dele, com ele. Não, mas se a gente fizer soneca junto, ninguém come nessa casa. Uau. Né? Então, assim, vamos lá, será que não dá pra fazer em outro horário? Não dá pra deixar congelado? Não dá pra pedir um marmitex 2 semanas? Precisa descansar, essa mulher precisa descansar. Então, assim, vem muito do, como eu digo sempre, do responsabilizar o bebê, e vem muito do ter que resolver o problema na forma autoritária que nós fomos criados. Assim, eu falo, você tem que dormir, aqui funciona assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar chorando, eu vou comprar uma fórmula mágica na internet que vai fazer esse bebê ter 12 horas de sono com 3 meses. O que eu vou fazer? Isso que eu ia falar. Às vezes a gente compra aqueles livrinhos ali, né? Eu não vou nem falar o nome, mas na expectativa de 3 meses o bebê dormir 12 horas de sono seguidos, ou aqueles cursos online de É, sono, e que quer colocar o nosso filho num pacote e tem que sim, funcionar desse jeito, né? sim, sim. E a frustração quando não funciona, né? E aí você não leva em conta a rotina daquela casa, a estrutura materna, né? De como que é a rotina de trabalho da mãe, uma rede Sim. de apoio, você não coloca, né? Às vezes uma condição do bebê, igual as nossas meninas tiveram alergia à proteína do leite. Não ia É um dormir neném que se nunca. nutre muito pior, né? Que tem uma questão aí metabólica junto. Sim, sim. Então, Não ia dormir nunca. Faz, né? tenta, não vai funcionar. E aí, assim, aí vem muito uma frustração da mãe, porque a gente tem uma dificuldade muito grande, vem também desse autoritarismo, vem dessa criança, nossa, que não teve as necessidades atendidas, de, de ter uma autoexigência muito alta. E a gente não está acostumado a lidar com os fracassos, né? E aí um bebê que chora é uma mãe incompetente. Um bebê que não dorme é uma mãe incompetente. Um bebê que não mama é uma mãe incompetente. É. E aí vem a segunda grande frustração, né? E vai vindo, né? Frustrações em cima de frustrações. E o que complica mais ainda o sono desse bebê. E a gente vai só se culpando, se afundando aí no puerpério, né? E é Sim, isso. Mas eu sim. acho assim, eu acho que tem coisas que a gente tem que estruturar mesmo, né, Dani? Igual a gente colocou, da rotina, da rede de apoio, mas tem algumas coisas, algumas técnicas, né? Eu queria que você Sim, sim, falasse um sim, pouco sim, sim. delas que, que eu acho que Sim, isso sim vale a pena, um conhecimento de tela, redução do nível de estresse, que a gente chama de higiene do sono, né? sim, Que foi sim. aquela que você me passou e a gente sabe, conhece algumas técnicas, porque isso funciona de fato, mas a gente tem sempre que individualizar aquela família, aquele bebê, né? Por isso que eu acho que é Sim. importante esse profissional acompanhando do lado. Falo que tanto quanto um profissional de aleitamento é um profissional que conheça, né, os sonos, os ciclos do sono. Fala um pouquinho para a gente do ciclo do sono e da higiene do sono. Então, Mônica, higiene do sono é uma coisa que é importante para todo mundo, adultos e crianças, bebês, tanto faz. Então, assim, e melhora sim muita coisa. Só mexendo em higiene do sono e no ambiente a gente melhora muita coisa. Para essa família, a gente melhora muita coisa para esses bebês. A primeira coisa, como a gente estava falando do sono da gestante, né, das dificuldades todas que essa gestante vai enfrentar, vindo com 200 pessoas para falar, dorme agora que você não vai dormir nunca mais, mas ninguém para te dar uma dica produtiva do que fazer, né? Não, engrossa essa mamadeira, que é isso? Dá uma mamadeira de noite que ele vai dormir. Só vem para isso, né? A Laura Gutman chama de rede de apoio predadora. Ela fala que a gente tem que se aproximar de rede de apoio sábia pra gente não cair nessa de rede de apoio predador. E é verdade, né, gente? Sempre tem alguém para dar um pitaco errado pra gente começar a fazer coisa que não deve com os filhos. Então, o que que acontece? Como a gente estava falando então dos pequenininhos, vamos falar um pouquinho dos pequenininhos. Bom, a gente vem nutrindo expectativas durante todo o puerpério, de como é que vai ser aquele parto, de como é que vai ser aquele puerpério inicial. Muitas vezes a gente já se frustra naquele parto, porque não queria anestesia e pediu, ou porque né, não vem ao caso. E aí, em geral, quando isso acontece, a gente sofre uma grande desconexão com esse bebê. Conosco mesmas, primeiramente, mas depois a gente sofre uma desconexão com esse bebê. E um bebê, para ele conseguir dormir bem, ele precisa de 3 coisas. Ele precisa estar relaxado, a gente vai falar disso, conectado com a mãe, para gerar segurança, para ele conseguir se entregar para o sono tranquilo de que está tudo bem, e com sono.
Por incrível que pareça, as mães colocam o bebê sem sono para dormir o tempo todo. E é impressionante como que 2, 3 anos atrás, a gente tinha um tanto de bebê fazendo efeito vulcânico 6 horas da tarde, porque passava o dia inteiro sem soneca, porque a mãe nem sabia da importância das sonecas. E eu não tenho mais esse problema no consultório, nenhuma, mas assim, é 1 em 10. Elas chegam colocando os meninos para dormir com as janelas de sono que elas viram no curso ou viram na internet. E aí é aquele menino que precisa de 2, 3 horas acordado e está sendo colocado para dormir a cada 1 hora e meia. 1 hora e meia, 1 hora e meia, 1 hora e meia, 1 hora e meia. Tadinho. E o menino não dorme. Então, assim, são 2 tipos. Ou chega e fala, ele dorme, mas a soneca só dura 20 minutos e ele acorda rindo, feliz da vida. Não sei o que acontece, esse menino não tem sono. Ou ela fala, eu fico 40 minutos tentando fazer dormir, quando eu consigo, acordo em 20 minutos. Então, ou dorme com muita facilidade, porque dorme mamando ou dorme balançando, e aí realmente do sono dorme mais fácil. Ou custa, não dorme, sacode, 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 quica na bola de pilates, não dorme. Então, a primeira coisa que eu quero falar com relação a isso, gente, não se fixem em tabelas. A tabela é importante? Sim, te direciona, porque te dá um mínimo. Tipo, você tá falando ali que é 1 hora e meia, antes disso, provavelmente esse bebê não tá com sono. Mas não fica com aquilo na cabeça, porque a maioria dos bebês, a maioria não, né? A maioria tá ali. A maioria, a curva normal, o normal tá ali. Mas se o seu bebê tá na pontinha de cá ou na pontinha de lá, o seu bebê não vai dormir ali de acordo com o que tá na tabela. A maioria dos que estão nos assistindo hoje provavelmente não estão nas tabelas. E por isso que as coisas não funcionam tão perfeitamente. Então, assim, observa o seu bebê, deu mais ou menos aquela janela, dá uma olhadinha. Poxa, tá chorando, será que é sono mesmo? Será que não pode ser tédio? Deixa eu levar pra janela. Deixa eu ver se... Porque o bebê chegou na janela, velho, e ficou feliz, ele não tá com sono. O bebê que tá com sono, ele tá chato com qualquer estímulo. Ele tá hipoativo, ele tá enfiando a cara assim no seu pescoço, ele tá esfregando seu mamar, ele quer dormir. Ele não quer brincar. Então, a primeira coisa que eu queria falar é isso. E não se arrisquem a tentar entender janela de sono para recém-nascido. Recém-nascido não tem ritmo, gente. Recém-nascido não tem ciclos. Recém-nascido é tudo uma bagunça e é assim mesmo. Ele estava lá dentro da sua barriga, dormindo e acordando de qualquer jeito, em qualquer horário. Ele não faz ciclo de nenhum, ele está tudo escuro. Ele não tem ritmo circadiano, porque ele não estava exposto à luz ainda. O cérebro dele ainda não está maduro o suficiente para fazer. Esse eixo vai ser maturado entre 6 a 8 semanas, mais ou menos. Então, chegou na sua casa, o pediatra falou que é para dormir no claro? É sim. O bebê recém-nascido, se conseguir dormir, é para dormir mais clarinho, no movimento da casa, no barulhinho, porque ele ainda não entendeu o que é dia e o que é noite. Só que essa regra não é absoluta também, porque aí continua e chega o menino para mim lá com 10 meses dormindo no claro. Gente, a criança passou desses 6 a 8 semanas, de 2 meses, a criança já entendeu. Aliás, né, o que a gente é por volta de 6 a 8 semanas, mas o que a gente vai observar é o bebê. Tem menino que vem antes, tem menino que vai depois. Começou a fazer umas 3 horinhas, 4 horinhas à noite, já tá entendendo o que é dia e o que é noite. E isso vai acontecer no primeiro terço da noite. Porque depois é picadinho mesmo, porque tem muito mais sono REM do que sono não REM. Tem muito mais sono leve, então vai ficar acordando toda hora. Cada 1 hora e meia é normal. Com o tempo isso vai melhorando. À medida que ele vai aprendendo a voltar a dormir sozinho, à medida que ele vai entendendo que tá tudo bem, que tá seguro, né? Eu brinco, Mônica, que o bebê não sabe que nasceu no século XXI. Ele não sabe se tem um leão rondando aqui fora. Então ele tem que ficar hipervigil para ele não ser comido, para ele não morrer de frio. Ele não sabe onde ele tá, né? Então, os ciclos de sono do bebê são mais curtos, inclusive, que os da mãe por isso. Porque se um bebê esperasse 1 hora e meia para sentir frio e chamar a mãe, ele morria, né? Então, tudo vem da evolução. Então, quer dizer, você tá lá, chegou esse bebê na sua casa, para de querer implantar rotina, não vai funcionar. Você tem que conhecer seu bebê primeiro, ele tem que te conhecer. Você tem que entrar no ritmo. Você já estruturou, você foi no seu obstetra conversou com você sobre isso, a consulta de pré-natal de pediatra conversou com você sobre isso. Como é que vai ser? Quem vai cozinhar? Quem vai passar? Quem vai arrumar a casa? O que você vai fazer na hora que o bebê dormir? Como que você vai promover descanso para você mesmo? Não, não tenho. Não tem dinheiro para contratar uma pessoa, não tem ninguém para revezar a noite comigo, meu marido vai continuar trabalhando muito, não dá. Ele trabalha com máquinas pesadas, não pode ficar com sono. Beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou dormir todas as sonecas. Porque pelo menos eu vou aliviar a pressão de sono que eu acumulei a noite toda sem dormir. Então, meu bebê tem que dormir cedo. Tem. O bebê é completamente linkado com a natureza. As crianças, até 5, 6 anos, são completamente linkadas com a natureza. Elas vão ter sono na hora que o sol se põe e elas vão acordar na hora que o sol nascer, independente da hora que você pôr pra dormir, né, Mônica? A gente coloca o menino 11, ele vai dormir, vai acordar às 6. Eu coloco 6 da tarde, ele vai acordar às 6.
primeiro raio de luz, acordou os meninos tudo da casa. É isso. Então eu vou dormir meia-noite, eu vou ficar vendo série até. Não, não vou, não é hora disso. Agora a prioridade é essa fusão, é esse binômio, mamãe e bebê, e eles têm que descansar, os dois. A mãe precisa produzir leite, a mãe tem que estar bem, a mãe tem que estar bonitinha. A mãe do paciente mandando mensagem. A mãe tem que estar tranquila, tem que estar responsiva. E uma mãe que é responsiva, que consegue responder de forma assertiva às necessidades reais do seu bebê, ela está descansada. Porque uma mãe cansada vai fazer o que for mais rápido para dormir. Então, se é sacudir, é sacudir. Se é pôr no peito, é pôr no peito. Se é pôr na cama dela, é pôr na cama dela. Não que isso tenha um problema, né? Mas uma cama compartilhada reacional, que, né? Não sei se foi o que você fez com a Lala, mas aqui com a Bia eu até tentei, mas a Bia não dormia. Então, teria sido uma cama compartilhada reacional. Eu durmo muito. Elas dormem às vezes comigo e não tem problema, mas eu durmo pior. Explica o que é cama compartilhada reacional. É isso, o bebê acorda a noite inteira, eu não dou mais conta, eu ponho na minha cama, mas eu não consigo dormir, meu marido não consegue dormir, cada suspiro do bebê ele dorme. Essa cama não tá segura, porque como foi reacional, eu não preparei essa cama compartilhada. E uma cama compartilhada tem que ser segura até 1 ano pelo risco de morte súbita do lactente, então, e não é confortável, cabelo da mãe preso, sem coberta, sem travesseiro, né? O quarto compartilhado é o indicado pelas sociedades mundiais de pediatria. Uhum. A cama compartilhada não que não se possa fazer. Mas se for fazer, tem que ser feito com segurança, né? E tem que procurar informações sobre isso. Agora, se ela for reacional, que é nesse sentido que eu estou dizendo, da mesma forma que o peito reacional, o bebê pequenininho, gente, é óbvio, a gente não está falando de recém-nascido, o recém-nascido tem que mamar toda vez que acorda mesmo, mas obviamente, se eu estou falando de um bebê de 2 anos que acorda a cada hora para mamar, esse bebê não precisava estar mamando. Esse bebê teve em algum momento da vida dele necessidade de presença, e ele acordou por isso, e foi respondido com o peito. Essa mãe que tá dando só esse peito e respondeu, tá vendo como ser responsivo de forma assertiva é importante? Essa mãe não pensou o que esse bebê queria. Ela simplesmente enfiou o peito na boca dele, porque é o que cala. É o que Era o que mais, era o mais fácil, né? E aí, ela não mais consegue mais ter ajuda. Ela tem um bebê de 2 anos dentro de casa, que não dorme, que ela tá dormindo junto na cama ali, e que ela não consegue ter ajuda. Não é viável isso para a família, para ninguém. Principalmente quando essa mãe vai ter outro filho. E essa mãe tem outro bebê, e aí? Como é que vai fazer? Quem vai responder? Porque esse agora precisa dela, mesmo. Porque as necessidades dele vão ser de amamentar a noite toda, sim. Entende? Aí a coisa vai começando a complicar, aí ela vai lá no consultório, ou procura um profissional de sono para resolver o problema para ontem, porque ela tá grávida e o bebê vai nascer. Nossa. E de novo a responsabilidade da criança mais velha que tá mamando até hoje. Peraí, caramba, não. Não. Eu gosto muito de deixar isso claro, Mônica. Em algum momento essa mãe não foi assertiva na forma de responder. É impossível um bebê chegar aos 2 anos precisando mamar de hora em hora. É impossível um bebê chegar aos 2 anos acordando de hora em hora fisiologicamente. Tem alguma coisa errada ali. Aí, às vezes, esse bebê chega com 2, 3 sonecas. Deveria fazer uma ou 0. Por quê? Porque ele dormia mal. Aí ela ainda tentando fazer, né? Porque é com a melhor das intenções, gente. É óbvio, ninguém faz nada de errado, né? De propósito com nenhum filho. A gente sempre tá tentando acertar. Só que aí eu quis atender o sono do meu filho de dia. Não, ele tá com sono. Então eu vou colocar ele pra dormir. Claro que ele tá com sono, a noite dele foi horrível. Se te colocar pra dormir 3 vezes, você dorme 3 vezes de dia também. Só que aí vai virando uma bola de neve, igual o idoso que dorme na frente da E é tela um o dia sono que inteiro. não descansa, né? Porque é aquele sono picadinho, Não. e aí não descansa a mãe, não descansa o bebê. Não. O bebê passa o dia todo chato, irritado, chorão, não come bem. Porque, né? A gente tem os termômetrozinhos, né? Não é qualquer bebê que tá acordando. Porque aí tem muito isso também. Ah, tá. Eu tinha expectativa que dormisse a noite toda. Não, então não é isso? Então como é que eu sei se tá bom, se tá tranquilo? Gente, um bebê que tá dormindo bem, ele come bem no outro dia, ele mama bem no outro dia. Ele tá com bom humor o tempo todo, ele não chora à toa. Ele vai bem para sonecas, ele aguenta as janelas de sono dele. Porque, como eu disse, aquelas tabelinhas servem pelo menos para você olhar o mínimo. Então, ele vai bem, tranquilo. Ele não fica chatinho, né? Então, assim... É. E eu fico vendo assim, e com as dicas, né, que eu peguei de você no início do Túlio, hoje eu fico vendo como ele já dorme muito melhor, assim, sabe? Uma que ele dormiu no bercinho dele, né, logo no início, então ele ficou os 3, 4 primeiros meses no meu quarto,
mas daí ele já passou a dormir no quartinho dele, quando a gente começou, depois do salto dos 3 meses, né? Começar uma higiene do sono. E ele conseguiu já fazer as sonequinhas. Eu tive o auxílio do ruído branco, que na época da Lala eu desconhecia. Hoje dorme com Maravilhoso. ruído branco até hoje, nas sonecas do dia. Então ele tira aí 1 hora e meia, quase 2 horas de soneca de dia. E ele está fazendo só essa sonequinha, perto ali da hora do almoço, logo depois do almoço, e dorme 7h30, mais ou menos. Acorda às 11 ainda para mamar e depois vai até às 5 da manhã. Então, assim, hoje, apesar dele ainda acordar, claro que eu gostaria que ele dormisse a noite toda, mas nem Laís faz isso ainda, sabe? Eu acho que essa desinformação que eu tive com a Lala, É, né? eu tive Hoje, também. comparando os dois, como ajudou, sabe? Como funcionou essas dicas da higiene mesmo, do ruído branco. A Jana tá me pedindo para falar um Vou pouquinho. falar. Ô, gente, ruído branco é um barulho estático, contínuo, tipo um secador de cabelo. Para que serve o ruído branco? A gente usa no comecinho para acalmar mesmo. O bebê escuta sons diversos dentro da nossa barriga e tudo que a gente pode fazer para mantê-los ainda o mais próximo possível do ambiente que eles tinham dentro do útero, melhor para esse período tão difícil para eles, que é a esterogestação. É tão difícil para eles quanto para a gente esse puerpério inicial, né, Mônica? Os Então, três primeiros meses é muito intenso, né? Para os dois. eles estão sofrendo ali também. Foi um luto para eles deixar a gente. Eles estavam grudadinhos com a gente 24 horas por dia. Agora eles têm que ficar afastados. Então, enrolar o bebê bem justinho, ou num soro, ou numa mantinha bem justinha, ajuda muito ele a se sentir apertadinho como ele se sentia lá no útero. Uhum. Um ambiente assim que ele já tiver caído. Acabou que eu comecei e não terminei, né? Então, assim, o bebê tem uma barreira encefálica que chama Recovery Sleep, que dura até 6 a 8 semanas, que faz com que ele não seja tão exposto a estímulos. É por isso que até essa época, 3, 4 meses, Ana, até 3, 4 meses. Tem alguns autores falam 3, alguns autores falam 4, a esterogestação. Então, quer dizer, a partir do momento que ele já está emendando, ou as sonecas começaram a ficar mais difíceis, ou mais curtas, ou à noite começou a ter um aumentinho, funciona. A gente continua usando o ruído branco depois de 3 meses, sim. E aí, o que eu vou fazer? Então, esse bebê, ele já vai começar a dormir num ambiente mais de penumbra na soneca e de escuro, escuro. Aliás, o escuro, escuro mesmo, a gente usa desde o início, gente. Quanto mais escurinho for o quarto, melhor. Tentar se habituar a Teve fazer até as uma coisas. pergunta aqui para cima se pode usar abajur, né, no quarto. Então, assim, não é recomendado, né? É, O ideal é que seja quanto bem menos escurinho, luz, né? melhor. Quanto menos luz, melhor. Principalmente nesse inicinho, para ele entender que de noite as atividades da casa baixam, a gente já vai falar mais baixinho, a gente vai ficar menos ativo. De dia não, é mais vucu-vucu. E de noite, quanto mais escuro, melhor. É bom vocês irem se habituando cada vez mais a fazendo as coisas com o mínimo possível de luz, porque luz vai despertar, além de atrapalhar a produção de melatonina, que ele vai começar a produzir mesmo lá para os 3 meses, mas já existe alguma produção rudimentar. Além disso, ele acaba despertando, né? E aí vai demorar um pouco mais a voltar a dormir, e você também. E aí o ruído branco é o seguinte, eu também não gosto de usar ruído branco de cara nos pequenininhos, não. Assim que nasce, não que tenha problema, mas porque eu quero fazer esse lance dele entendendo a casa. Uhum. Começou a ficar mais curta a soneca, você começou a perceber que ele faz uns moros e acorda com os barulhos, aí você já pode começar a levar para o quartinho e fazendo o ruído Imagina. branco. Então, Uhum. então, como eu falei, o ruído branco é um som estático, ele vai servir na esterogestação para acalmar. É bacana colocar durante aquele fim do dia, que tem aquelas cólicas terríveis, ele se acalma muito com esse barulhinho. Às vezes a mãe tá muito nervosa, né, Mônica? Porque a gente tem isso, gente. Assim, não só neurônio espelho, mas nós, mães, estamos em fusão emocional com os filhos por muito tempo, anos. E Vamos. eles entendem muito mais o A não literatura dito. descreve o puerpério emocional por volta de 3 anos, né? Pois é. Então, assim, eles vão entender tudo que a gente está sentindo, a gente não precisa falar. Então, assim, seu coração está disparado, sua respiração está difícil, esse bebê vai chorar o triplo. Então, tá difícil ali, passa para alguém. Tem uma técnica que eu vi há pouco tempo num site americano, achei sensacional. Eles chamam de técnica do ninho de pescoço. Que o pai encaixa o bebezinho enroladinho no suoro e com o rostinho encaixadinho assim, e o pai faz um grave com a voz.
Oh. E a caixa de som do macho vibra forte, tanto óssea, tanto por condução óssea quanto por audição, o bebê vai relaxando. Coisa mais Olha, linda do mundo. E é uma forma do pai participar, né? É uma forma do que pai participar, é uma forma do pai se sentir ali pertencente àquele ambiente tão fusional da mãe com o bebê, que às vezes ele fica um pouco excluído, né? Servindo só para fica. suportar aquela fusão mesmo. E a coisa mais linda, os menininhos no vídeo, vou ver se eu acho, posto pra quem quiser ver lá no meu Insta. Os menininhos vão amolecendo assim com a voz do pai, Ai, coisa que mais fofo, linda do mundo. É. E aí é que ruído fofo. branco também. Então, assim, é esse som grave que vai servir para abafar os sons externos. Então, principalmente igual, né, quando a Júlia nasceu, quando o Túlio nasceu, nós, eu e a Mônica, que temos filhos mais velhos, nós não podemos privar nossos filhos mais velhos de ser crianças, né? Eles são crianças, eles têm que continuar sendo. Então, assim, vira uma gincana do não, não, não. Ou É. briga com o marido no primeiro puerpério, ou briga com o menino, com o Vaca cachorro no amarela segundo. era a brincadeira preferida, né? Pois é, né? E aí a criança às vezes tá feliz e quer só demonstrar aquela felicidade. Aí você tá lá, não, pera, seu irmão tá dormindo, principalmente de dia, né? Com ruído branco, gente, libertador. Você vai colocar É. lá e vai ligar na altura que você precisar para o seu filho ser criança, para sua visita poder chegar, quando existia visita, né? Para a visita poder chegar e falar na altura normal da vida, porque eu fiquei completamente neurótica, porque a Bia acordava com qualquer suspiro que passasse na porta do quarto. Então, Eu tem brincava que bebês Laís mais acordava sensíveis, no né? ar, né? A Laís era no ar, assim. Ela, A pele primeiro porque eu vê. fazia tudo errado. Ela dormia só no peito. Então, assim, era uma dificuldade que eu tinha, que só eu conseguia colocar ela para dormir. A minha rede de apoio não conseguia, porque ela Ajudar. dormia pendurada no peito. E na hora que eu ia colocar ela no berço, ela já acordava no ar. Era desesperador, sabe? Desesperador. A Bia também era assim, mas a PLV é muito assim, tá? Não é só o peito, não. Na realidade, dormir no peito não é um problema. Dormir só no peito é um problema. Uhum. Né? Tem algo errado ali. Nenhuma criança, né, precisa do peito para dormir. Dormir é fisiológico. E se nada acontecer, se ninguém fizer nada, em algum momento essa criança vai dormir. Em algum momento essa criança vai dormir. O grande problema tá aí. Muitas vezes não interpretar os sinais de sono precocemente, levar para o quarto muito cedo. E aí começam essas. Ou a janela de sono muda, essa criança precisa de mais tempo acordada, mas continua aí no mesmo horário. E aí vem esses só dorme se. Só dorme sacudindo, só dorme no peito, só dorme pulando na bola de pilates, só dorme na rede, só dorme Eu no acho que carro. o grande desafio é ler os sinais do seu filho, né? Olhar para ele, né, Dani? Parar de ficar escutando receita e tabelinha e olhar para o seu filho, né? É. Eu costumo perguntar, às vezes, no consultório, quando a mãe vem me contando qual horário que tá dormindo, né? E às vezes depois no acompanhamento, que horário tá dormindo e tudo. Eu costumo pedir para descrever a emoção. E como é que você estava se sentindo nessa hora? Porque Uau. no início ela não consegue me explicar muito, porque ela não estava observando. E com o tempo ela começa a passar a observar. Nossa, eu estava muito irritada. Nossa, eu estava com raiva. Nossa, eu tava. E aí ela vai. Eu não falo nada. Ela vai sacando. Tipo, ai, demorou, né? Demorou para dormir. É engraçado, quando eu acalmei, relaxou. É lindo É, isso, né? É lindo isso. Acabou que eu comecei e não falei. Pois é, dos pilares. Então, o consono é só isso, gente. Não segue tabela. Olha pro seu filho. Ele vai te contar tudo que ele precisa. Foi pro quarto e foi fácil? Tava na hora. Foi pro quarto, ficou 40 minutos no Inano. Caramba, é 40 minutos depois. Não era ali, era lá, sabe? Ninguém demora 40 minutos para dormir sendo balançado, sacudido. Não... eu tô, Põe né? você no ônibus privado de sono pra você ver, nos 5 minutos você já tá dormindo, né? E o relaxado é que entra essas medidas de higiene do sono que a Mônica falou. Evitar luz branca no final do dia, né? Evitar que a criança fique num ambiente de tela, ainda que não seja tela para ela, porque aí fala, ah, não, mas ele não assiste. Não, ele não precisa assistir, ele tá ali, a luz entra, né? A luz entra da mesma forma. Então não pode ter luz ali, branca, né? Tela, tablet, celular e tal. É o tal do amamentar conectado. Você passa a noite inteira lá amamentando conectado. Eu fiz isso com a Bia, gente. Isso causa uma desconexão tão grande do seu filho, uma desconexão tão grande de você mesmo daquele momento. Além de todos os impactos fisiológicos. Porque você tá ali de madrugada atrapalhando a sua produção de melatonina, o bebê não produz.
Ele pega a sua e você não tem pra passar. Ninguém vai dormir nessa família. Uma coisa que a gente não fala, né? É o quanto tem hormônio no nosso leite, né? Às vezes até armazenar leite, congelar leite, eu oriento isso, assim, olha, o leite que você tirar, né? Se estiver fazendo aí alguma reserva de leite, o leite que você tirar na madrugada, tenta dar de noite. O leite da manhã, tenta dar sempre de manhã, anota o horário que tirou, porque o nosso leite é cheio de hormônio, né? Então, os hormônios que a gente produz noturnos, que são a melatonina, que ajuda o bebê a dormir, se você tá Hormônio de ali crescimento, conectada, tudo, né? né? Ou está conectado ou não está produzindo esse hormônio, não vai chegar esse hormônio para o seu filho também, né? Sim, sim, não vai, não vai. E você tá lá. Fora a desconexão, né? Fora a desconexão. Você não tá nem vendo, você não sabe nem dizer se ele É. dormiu mamando, se ele não dormiu. Não, não reparei, né? E isso vem aumentando cada vez mais. Saiu um estudo agora recente, não sei onde que foi que eu vi, de como o impacto das telas na parentalidade, das telas para os pais na parentalidade. Como os filhos estão pedindo alguma coisa relacionada, não vou lembrar, alguma coisa relacionada a pedir para o pai dar o celular, pedir para ser um celular, uma coisa assim. Crianças de 7 anos, 6 anos pedindo para que queriam ser um celular, coisas desse tipo assim. Eu não lembro Uau. jeito, umas redações, é um estudo de educação, na área de educação. Então, assim, então entra essas questões de higiene do sono aí, não deixar ter contato com luz branca, tentar ir deixando a casa mais na penumbra no fim do dia, acender luz mais amarelas, escolher spots mais escurinhos no banheiro, todo mundo ir falando mais baixo, trazendo mais calma. Quando a gente tem outro filho é difícil, né? Então, às vezes a casa tá mais bagunçada, mas se pelo menos a mãe, ali no momento do banho, tiver mais conectada, tiver menos Mas já vai para um agitada. cantinho, né? Já vai para o quartinho do neném, onde vai dormir, já dá aquele banhozinho da noite, vai relaxando, né? Já vai Isso, diminuindo isso, luz, falando isso. baixinho. Recentemente eu fiz, você falou muito de conexão com o bebê, de estar conectado, né? Dessa fusão biômica. Eu li um artigo que falava sobre o entregar para arrotar o bebê, sabe? Então, assim, o bebê que acabou de amamentar, não sei se você já Não. viu isso. O bebê que acabou de estar ali amamentando e você terminou, ele soltou, você entregar direto para uma pessoa, uma rede de apoio, o quanto isso desconecta o bebê e traz medo para ele. Então, às vezes, acalmar, amamentou, ficar ali uns 5 minutinhos ainda, conversando, olha, vou entregar para fulano, tá tudo bem, né? É. Explicar o que está acontecendo, porque às vezes o neném tá ali mamando quietinho no seu peito, tum, entrega, Não, né? e E ninguém conversa, né, Mônica? Ninguém conversa com os bebês. exato. E assim, às vezes. E eles E entendem tanto, né? é porque eles podem até não entender o verbal, mas eles vão entender pela sua expressão facial, pela sua O expressão tom de corporal, voz. que você confia naquela pessoa. E que tudo bem ir pra lá. Eu não vi esse artigo que você falou, eu vi um já, mais de um, na verdade, da mamadeira, assim, que é muito comum, né? As mães de mamadeira acharem que. Aliás, as mães de peito acharem que outra pessoa, que a mamadeira é para outra pessoa dar, né? E o E que a gente quanto, pode e o ter. quanto a gente pode fazer conexão com a mamadeira também, né? Então, aí esse artigo mostrou maior conexão das mães de mamadeira, porque o Não tava. conectado não tá na mão. Olha pra você ver. Uau, olha que legal. Então, quer dizer, você pode se conectar de qualquer forma. E é óbvio, gente, a mamadeira é um aliado, sim, para quem já introduziu, para você descansar. Claro, não é disso que a gente está falando, não é sobre isso. É Tudo isso. bem alguém amamentar para você dormir. Não tem, não é esse o problema. O problema é, já que eu não dei mamar mesmo, então essa amamentação é outra pessoa sempre que vai fazer. E na verdade a alimentação deve, né, na utopia da maternidade perfeita, ser feita pela mãe, porque pela teoria do apego, a criança se conecta com a figura feminina que a alimenta. É. O apego primário é com essa figura. E a gente falou aí um pouquinho da higiene do sono e tudo. E aí a gente podia falar um pouquinho até, né, Dani? Porque a gente já está daqui a pouquinho, já dá os nossos minutinhos.
falar um pouquinho do que a gente pode fazer para essa gestante, porque é tão comum a gestante também ter insônia, a gestante também tá aí, né, mudando um pouco, porque é engraçado assim, no primeiro trimestre a gente tem muito sono, a gente tem muito, né, essa sensação de sonolência, eu brinco que é uma preguiça que vem lá do ventre, né? Mas depois, no último trimestre, não é incomum as gestantes terem insônia. E o que a gente pode fazer já para criar essa rotina, para mudar tudo isso desde lá? Então, aprender a higiene do sono para a gestante, depois para ela poder melhorar a expectativa de uma rede de apoio e conseguir viver um puerpério mais leve, prestando atenção, olhando para o seu filho e tendo essa resposta assertiva dele, né? Sim, sim. Bom, existe um estudo que mostrou que a cada aparelho eletrônico que você tem dentro do seu quarto, você perde 15% de sono não REM. Olha a gravidade disso. Não. Então, quer dizer, evitar ter Televisão tela no no quarto, quarto, então já era, né? nem pensar, nem pensar, nem pensar. Pré-gestante, nem pensar. Né? Ela tem que ir se habituando, sim, e ela vai aumentar. A gente vai otimizar a produção de melatonina dela com isso. Né? Uhum. Não dormir muito tarde, criar um ritual relaxante de sono, tipo fazer um chá, tomar esse chá, um banho quentinho, se isso relaxar, tem gente que piora, né? Uma massagem nos pés feita pelo parceiro, se isso for viável na casa dela. Evitar que o celular fique no quarto, o ideal é que ele seja, dorme carregando, que ele durma em outro lugar, por vários motivos. Porque a gente fica conectado olhando até mais tarde? Sim, não tem jeito, a gente olha, a gente quando vê, é engraçado, parece um limbo, né? Você entra em alguma coisa, entra no Instagram, entra no WhatsApp, quando você vê, passou 15 minutos, você acabou de entrar. Quando você vê, passou 15 minutos. Quando você acorda de madrugada, olhar hora te faz ficar mais ansioso e dificulta voltar a adormecer. Evitar atividade física no fim do dia, preferir atividade física de manhã. Tomar sol pela manhã para resetar o relógio biológico, começar tudo de novo. Uhum. Né? Se expor menos à luz branca no fim do dia. O que mais? É E eu claro que acho muito... a gente está vivendo um tempo muito difícil, né, Dani? A gente está falando sim, isso, sim, 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 né? Nós não sim. estamos Dentro das considerando condições. isso, que a gente está hoje vivendo um mundo muito mais virtual, né? Então a gente está muito mais preso às telas, aos computadores, os home offices. Então, Sim, isso, sim, claro. quanto isso agora é ainda mais importante, né? Dá uma hora, finaliza o seu serviço ali, então vai se conectar com o bebê intraútero ainda, ou fora, enfim, do jeito que tiver. Vai se Sim, conectar na vida real ali, né? Vai fazer a sua higiene do sono, vai descansar, entra para um ambiente tranquilo. Eu brinco muito e eu estimulo muito fazer as playlists nesse momento, sabe? Eu fico brincando assim, ó, o Para Casa do Parto é a playlist. Mas é porque enquanto tá fazendo a playlist, tá ali, né, selecionando uma música que gosta, tá esperando, vai fazendo conexão cerebral positiva intraútero com o bebê, e é essa conexão que a gente vai trazer e resgatar para a hora do parto. E sim. depois a gente vê a resposta dos bebês com esses estímulos que vivenciaram intraútero e no É parto, como eles lindo. respondem. É lindo, né? Então, como a gente pode Meditar, né? melhorar, meditar, enfim, tem tanta coisa que a gente pode ir fazendo para trabalhar isso de uma forma mais positiva, né? Sim. Escolher uma posição Você acha confortável. que a minha rotina do sono, assim, a minha não rotina, né, na verdade, as madrugadas, porque eu sempre trabalhei muito, inclusive gestante, né? E os meninos sempre partejaram comigo intraútero, né? Você acha que isso pode ter impacto na qualidade dos sonos dele? Pode. Pode. Pode porque a gente não sente essa preguiça do ventre à toa. A gente é acionada a parar o nosso corpo com frequência durante a gestação, né? É um enjoo que a gente não dá conta de fazer uma coisa aqui, é um cansaço que a gente não dá conta de fazer uma coisa ali. Então, assim, a gente precisa já ir se conectando, ir se recolhendo, e a gente não faz, e não só a gente, mas nós médicas, a gente tem muito isso. Eu fiz necrópsia até 39 semanas da Bia. Eu tenho certeza que isso impactou. Absoluta. A gente tá ali e a gente. E assim, óbvio que a gente não tem essa conexão.
quanto que tá? Que você para conversar com seu bebê na rotina frenética que às vezes a gente tem? Muito pouco, É. né? Muito pouco. Então, eu acho que meditação é engraçada. Eu inseri uma coisa nas minhas prescrições recentemente, que é de escolher uma música, declaração de amor e cantar pro seu bebê na hora da última mamada antes de dormir, todos os dias. Escolhe uma música que vai ser declaração de amor. É aquela que você vai cantar. Isso vai criar memória afetiva gostosa nesse bebê. Memórias gostosas relacionadas ao sono nesse Já pensou bebê. se ela começar a criar essa canção lá desde o intraútero Eu acabei ainda? de ter essa ideia agora. Porque aí o que Ó, acontece? Essa mãe, ela tá pra cantar, ela não tem jeito, ela não vai conseguir que a cabeça dela divague, né? Então ela não vai estar lá na pia de louça pra lavar, no trabalho que ela tem que entregar, ela vai estar ali cantando e olhando pra aquele pezinho, pra aquela mãozinha, pra aquele rostinho. Porque aquele dia, que dia que é hoje? 7? 7 de setembro. 7? Aquele dia 7 de setembro de 2020 nunca mais vai voltar. É o último dia 7 de setembro de 2020 que ela vai fazer aquele bebê E dormir. como eles crescem rápido, né? A Pois é. gente fica aqui desesperado para passar os 3 primeiros meses, para passar o primeiro salto, para poder dormir. E Primeiro aí a ano, gente já está desesperado para viver o primeiro ano. E a gente olha é, para trás, uau, como eles crescem rápido. Então, sim, poder viver um dia de cada vez com os nossos filhos é tão mágico, né? sim. E eu acho que você estar preparado, não com essa brincadeira ridícula de dorme agora que você não vai dormir nunca mais. Porque isso é só uma brincadeira. Infelizmente, ninguém conversa a sério sobre isso com as mães. E Não fala, olha, faz não banco de dorme. hora, não tem jeito de fazer banco de hora de sono, né, gente? Não Não, adianta. não. Então, Então, é assim, saber lidar com a privação do sono de uma isso. forma mais leve. Quando Arrumar eu brinquei do estratégias. puerpério de batom do Túlio, né? É isso, esperar um minutinho de se fazer um autocuidado, de estar preparada para viver aquele momento do puerpério mais leve, né? Sim. Sim, e conversar, as que já têm filho e que têm pouco tempo, com essas mães, às vezes gravidinhas, estavam lá no seu grupo de gestante, olha, é difícil mesmo, dorme pouco mesmo, como que a gente pode criar estratégias para não responsabilizar esse bebê por esse descanso? Porque não é responsabilidade dele. Ele é um bebê e ele vai dormir sim um dia, cada um no seu tempo. E dá para melhorar? Dá para melhorar. Mas não tem receita de bolo. Não dá para comprar um curso ali e achar que com 3 meses vai dormir, com 4 meses vai dormir, com 6 meses vai dormir. Não vai, gente. Isso. Ah, existe bebê de 6 meses que dorme a noite toda? Existe. Mas tem mãe que mente. Lembrem do que eu falei, da dificuldade de lidar com o seu Não, e a com a rede sua social, incompetência. e a rede social mente também, né, Dani? Porque eu falo assim, aquelas fotos lindas, maravilhosas com o neném amamentando numa poltrona, a mãe de. Né? É um preparo para uma foto, gente. O dia a dia é tão diferente. Aquilo a gente só Quando você vê o consegue lado tirar um bom. Ninguém, pijama, tá ninguém bom. posta na rede social, né, as coisas ruins, ninguém quer falar das coisas ruins. Eu falo muito isso aqui porque eu gosto de falar no meu Instagram muita a verdade, nua e Eu crua de também. tudo, né? Eu também. Eu Porque não também. adianta, ninguém vive no conto de fadas. A maternidade não é cor-de-rosa. Não é Sim. cor-de-rosa, né? Não. E, E tá e a tudo gente bem. monta e tá A tudo gente certo. escolheu. E você vê que a outra também passa por uma dificuldade, você se sentir pertencente a esse meio é Mas muito aí que tá. saudável, né? Você precisa escolher as pessoas que você segue, as pessoas com quem você convive, justamente para você se sentir pertencente. Porque senão você vai achar que seu filho é o único que não dorme. Você vai achar que você é a única que ficou o dia inteiro de pijama. A gente lá na M tem um grupo de puérpera, sabe? As mães que ganharam neném, a gente coloca num grupo do ano inteiro. E é mágico, assim, elas se conectando, uma dando força para a outra, falando e dando dicas, sabe? Eu fico, às vezes, acompanhando e eu falo assim, gente, que legal, né? Que legal essa rede de apoio, mesmo que virtual, essa troca de energia, de olha, tá tudo bem, eu também passei por isso. Né, eu fui tirar o pijama com 3 meses. Eu Sim. tinha dia que eu esqueci de escovar os dentes e tá tudo bem, né? Isso vai passar. A gente ser mais gentil com É, a gente, ser mais empático com a gente, com os nossos sim, bebês, com né? certeza. E não se entender como falho quando algo der errado, porque tem todos esses vieses, né, Mônica? Tem bebê APLV, tem bebê com refluxo, tem de tudo aí no meio. Então você vai ter um bebê que vai dormir a noite toda
E vai ter o bebê que não vai dormir. Vai dormir a noite Mas toda. o que vai dormir a noite toda teve problema com a amamentação, teve que cortar o freno, teve. Né? E é isso aí, cada um vai ter um Cada uma vive a problema. sua dificuldade ali, né? É. E a sua história. E é por isso que eu tô dizendo, escolher sim as pessoas que você quer perto de você, sabe? Que vão te ajudar nessa jornada, que vão ser rede de apoio sábia. E E não não rede de quebrar. apoio que é que fica, ó, tem que dar uma madeira para dormir, viu? O Porque seu esse filho leite faz aí, isso até hoje? Né? Será que é normal isso? Porque o meu filho faz isso, meu filho, né? Essa comparação, nossa o Deus. meu tem 3 meses, tá andando. Ficou em pé no berço. Vamos abrir Eu para tive. umas perguntinhas aqui? Vamos? Porque a gente tem mais Vamos, uns minutinhos. Quem tem vê aí. pergunta, pessoal? O pessoal elogiou muito aqui, turma. Ó, vou deixar a live gravada, tá? Quem já perguntou aí para trás. Tô tentando voltar aqui para ver mais alguma coisa. Da caixinha de pergunta, ou então mandar aqui nos comentários. Ai, que delícia uma aqui falando do terceiro bebê, mas nenhum dos dois primeiros dorme ainda. Mas, o terceiro deve ser uma delícia. O que fazer nos saltos, Dani? Ser empático com seus bebês, né? Novena. Não, tô brincando. Nada, gente. Não tem nada pra fazer. É ruim mesmo, passa, sabe? Assim, faz o que der conta. Não Não é? adianta falar, Acolher, tem que não é? manter a Acolher, ser consistência. Porque empática assim, com ó, ele, vai deixa eu passar. falar, a receitinha de bolo é assim, dos cursos. É assim, ó. Mantenha a consistência, continue não tirando do berço, você já não tira, não leva pra sua cama. Gente, não dá, não dá. Não deu, não deu. Depois conserta. Ah, mas se eu levar pra minha cama, nunca mais vai sair. Sai sim, sai sim. E te contar, se você não levar, com 3 anos vai vir. Porque a Mônica tem a história dela da lá dormindo até não sei que idade com ela, e eu tenho a minha, com tudo que eu fiz, que né, me Laís ensinaram vai e eu para minha fiz cama certinho. todas as noites, não tem jeito. Pois é, a Bia vem com muita frequência e dormia no berço, lindamente, tudo trabalhado na consultoria de sono. E aí? Né? É. A conexão que não teve lá, veio cobrar agora. Se ela precisa de presença, a hora que ela conseguir protestar, ela vai exigir essa presença. Nossa Senhora, choveu, eu te pergunto, eu não tô nem conseguindo acompanhar. Bebê de 9 meses que mama 23, 2, 5, é normal? Ó, 5h30 e 6 não é despertar, gente. 5h30 e 6 é a hora dele. Tá acordando já. 23 e 2h30, tá bom. Deve estar no meio do salto, tá ótimo. Faz uma novena. 5h30 e 6 você não considera despertar mesmo. É a hora deles acordarem. Tem bebê que acorda 6h30. Bebê que acorda 8, bebê que acorda 9, gente. Bebê vespertino é a raridade da raridade. Menos de 1%, se eu não me engano, até um ano. Então, assim, Os bebês não é o madrugam normal. mesmo, né? Não tem jeito. Sim, eles acordam cedo. A O gente é que que tá fazer errado, no gente. Só salto? nasceu. Quem mandou a gente ficar até tarde vendo série ou passando roupa, né? Vai dormir, põe os meninos para dormir, vai dormir junto. Né? O que fazer no salto número 5? O bebê não consegue mais ficar longe da mãe? Vai conseguir. Quanto mais ele precisa de você e você dá você, menos ele quer você. Guardem a máxima. Quanto mais presença ele precisa, mais dê presença. E isso é ser responsivo. Mas não é peito, não é chupeta, não é mamadeira engrossada. É presença. Dê presença. Ele vai. Pronto. Ai, obrigada, mãe. Pronto. Só isso. Às vezes ele precisa disso. Às vezes, sabe, Mônica, tem bebê que a mãe não Essa precisa. pergunta aqui da Patrícia é legal. Colocar um bebê para dormir no quarto do filho mais velho. Depende da intenção. É pro mais velho acolher o mais novo? Porque a responsabilidade é sua. Né? Muita gente fala isso comigo. Eu vou colocar pra Porque dormir junto, chora e aí uma. acorda o mais velho. É difícil isso, né, Dani? Sim, mas vamos supor que todo mundo já tá dormindo relativamente bem. Um não acorda o outro, gêmeos, por exemplo. Um não acorda o outro. Com o tempo eles vão se acostumando com os barulhos, muito pouco tempo, e eles dormem juntos e tá tudo bem. Mas se a intenção da mãe ao fazer isso é que o filho mais velho assuma o papel dela de acolher, caso. Se ele acordar, vai pra cama do outro, chama o outro. Não. Né? Não vamos parentalizar esse filho mais velho
né? Porque as consequências são graves na idade adulta de uma criança parentalizada. Então, Então, nesse assim, caso, coloca o bebê no quarto da mãe, deixa ele estabelecer já um sono, né, uma rotina melhor de sono para depois, se isso tiver que aí. dividir o quarto da casa, né? Isso aí. E aí, sendo assim, um ruidinho branco ajuda bem. Então, quando o sono já está mais ou menos equilibrado, tem despertares, mas não é aquela coisa horrorosa, chorando a noite inteira e tal. Dá sim, claro que dá. A intenção não pode ser que o mais velho acalme, a intenção é legal, ou eu só tenho esse ambiente, tá tudo bem. Ou é legal, eu quero que eles já comecem a partilhar e tudo. Então, um ruidinho branco colocado no meio dos dois ajuda bem. Ruidinho de chuva, né, gente? Que o mais velho não vai querer dormir com chiado, né? Aí tem que ser uma chuvinha, um rio, um negócio mais da natureza, assim. Tem uma aqui, a Milena. Meu bebê dorme às 22 e acorda às 9. Devo acordar ele mais cedo? Filha, você tirou a sorte grande na loteria. Fica quietinha. Não é o normal, ela faz parte do 1% de bebês vespertinos. Eu colocaria um Você pouquinho tá mais cedo causando para treta dormir. nessa live, Eu entendeu? Se eu colocaria fosse um você, eu pouquinho ficava mais cedo. quietinha. Não, aqui, ó, agora não, sério. Eu colocaria um pouquinho mais cedo para dormir, por conta dos hormônios circadianos mesmo. Os hormônios produzidos circadianamente, eles vão ser produzidos mais cedo porque o sol se põe mais cedo. Então, eles vão ser produzidos lá para as 9, 9h30. Então, 10 é meio muito. Mas, assim, até umas 9 tá bom. Põe umas 9 e deixa acordar 8, que já tá de bom tamanho, não tá? Para todo mundo. Nem minha mais velha acorda 8, gente. Bom demais. Ai, nós só temos mais um minutinho, vai cair. Eu queria te agradecer Foi mesmo por tão tanta bom, não informação foi? boa, passou tão rápido. Falar dos nossos filhos, né? É a coisa mais fácil Foi que tem, lindo. né? É muito bom, é muito bom. Não, foi Passou muito ótimo. rápido. Obrigada. Eu Muito queria bom, deixar aqui, né, a obrigada. dica do seu Instagram, Dani, porque eu acho que você sempre está trazendo informação legal. Eu acho que, né, quem precisa e puder ter uma pessoa, né, com técnica, mas com empatia, sem muita receita, com esse acolhimento, com esse humanismo aí de olhar, né, Sim. dessa, como é que eu falo, da criação com apego, com mais gentileza. Eu acho que isso é tão mais saudável do que a gente ficar nas expectativas e nas frustrações que a internet traz para a gente, né? Então, Sim. muito obrigada mesmo. Obrigada a Foi só uma você. pincelada aí de informação. Eu acho que a gente pode seguir juntas nessa rede de informação aí. E queria deixar aí um beijão para todo mundo que esteve aqui participando com a gente. E sucesso para vocês aí. E vamos devagar, né? Vamos olhar para os nossos filhos e que passa tudo tão rápido, né, Dani? Sim, vamos olhar mais pro filho, menos para a tela. Vamos tentar Isso. encaixar cada vez menos os bebês nessas caixinhas que se criam, porque a maioria não vai se encaixar. Pelo menos a maioria de quem está tendo problema. A Isso. maioria dos filhos de quem está tendo problema. Muito obrigada por ter aceitado o Ó, convite. Foi delicioso! maravilhosa, Amei! viu? Obrigada mais uma vez por Um tudo. beijo, gente! Boa noite, pessoal. Bora Boa dormir, noite, que já tá na gente! hora. Tá passando. Amanhã é cedo. Beijo, gente! Obrigada. Tchau, beijo.